Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos 4 evangelhos de um jeito um pouco diferente. Em vez de olhar para eles como 4 livros separados, a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça, sabe? Para enxergar a grande e única história que eles contam. A ideia é ter uma visão panorâmica, um verdadeiro mapa da vida e do ministério de Cristo. E o que vai guiar a nossa conversa é justamente esta ideia: enxergar o Evangelho como uma única e grande história. Uma narrativa que tem começo, meio e um final que muda tudo, indo do nascimento até a ressurreição. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro, nosso mapa para essa jornada. A gente começa entendendo o que é essa grande história. Depois vai para o início do caminho, passa pelo ensino e poder, encara o confronto e a cruz e, por fim, chega na ressurreição e na missão. Então, a gente começa com essa ideia central. Pensa assim: Mateus, Marcos, Lucas e João nos deram 4 retratos, mas da mesma pessoa. O nosso objetivo aqui é ver como esses retratos se encaixam para formar uma biografia única e superpoderosa, onde cada evento, do mais simples ao mais grandioso, faz parte de um plano maior. Agora, vamos voltar lá para o comecinho da história, para aqueles eventos que prepararam todo o terreno. Essa é a fase que a gente pode chamar de preparação e propósito, onde o palco é montado para tudo o que viria a seguir. O que é bem legal aqui é como a gente resume o ponto de partida. Primeiro, claro, o nascimento e a vida inicial de Jesus, que foi um período fundamental de preparação. E aí vem um momento chave, o chamado dos primeiros discípulos. É aqui que a missão pública realmente começa, com a formação daquele círculo mais próximo dele. Certo, agora a gente entra de cabeça no coração do ministério público de Jesus. E essa fase é marcada por 2 pilares que andavam sempre juntos: as mensagens, os ensinamentos e, claro, os milagres, as demonstrações de poder. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A essência do ministério era dupla. Por um lado, ensinar verdades novas, que desafiavam o pensamento da época, e por outro, demonstrar um poder divino através de curas, de milagres que validavam essa mensagem. Uma coisa não andava sem a outra, sabe? E esse versículo de Atos dos Apóstolos, nossa, ele ilustra isso de um jeito brilhante. É um resumo poderoso do ministério. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fazer o bem e curar, tá aí, ensino e poder em ação. Mas é claro que um ministério tão impactante não ia passar despercebido, né? A mesma luz que atraía as multidões também projetava sombras, e isso gerou um conflito que era inevitável. Agora a gente entra no ponto de virada da história, o momento em que a popularidade dá lugar ao confronto e a narrativa caminha para o seu clímax. Este slide mostra essa tensão crescente de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem um ministério popular com ensinos e milagres que, nossa, atraíam multidões. Do outro lado, a oposição, que crescia na mesma medida, levando a confrontos diretos e, no fim, a rejeição pelos líderes religiosos. Era como se popularidade e oposição fossem 2 faces da mesma moeda. E bem no centro desse confronto todo está o propósito teológico. Como a gente vê aqui nessa passagem de Coríntios, a cruz não foi um acidente, não foi um fracasso. Foi, na verdade, o clímax que já estava previsto nas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Mas a história não termina na cruz, de jeito nenhum. É aqui que a gente chega na resolução e no legado. A morte não é o fim, mas a porta de entrada para a ressurreição, que por sua vez gera um propósito e uma missão totalmente novos. E essa sequência final é a chave de tudo, de verdade. O primeiro passo é a cruz, que é a culminação de todo o conflito. O segundo, a ressurreição, a vitória definitiva sobre a morte. E o terceiro, que nasce direto da ressurreição, é a missão da igreja. A vitória de Cristo não foi um fim em si, mas foi o combustível para um novo começo. E essa frase resume perfeitamente a nossa análise inteira. Cada passo da jornada, desde o nascimento, passando pelo ministério de ensino e poder até chegar no confronto, tudo aponta para a cruz. E tudo o que vem depois da cruz, a partir da ressurreição, termina em missão. É o ponto onde tudo se encontra e, ao mesmo tempo, de onde tudo parte. Então, para a gente fechar, fica a reflexão: como é que essa história, que vai da cruz até a missão, continua a ecoar hoje em dia? Como essa narrativa de sacrifício, de vitória e de propósito continua moldando vidas e comunidades no mundo todo? É uma pergunta que conecta a gente diretamente a essa grande história.